Eu tô gravando no meu quarto todo fechado, sem ventilador, então já deixa o like aí, porque porra, é muito esforço. Tá um calor do caralho. Isso aqui é pra vocês. Bora pro vídeo. E aí, Brasil, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius, esse é o Confere de número 3, tá bom? Então, antes de irmos para nossas notícias semanais, eu já vou pedindo que você que está aqui neste vídeo já se inscreva no canal, já compartilhe com os amigos, se possível também já deixe aquele like para continuar fortalecendo o nosso trabalho, para que nós possamos continuar a fazer isso aqui para vocês, certo? E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje que tem muita coisa polêmica, tá bom? Sérgio, solta a vinheta. A nossa primeira notícia de hoje, ela vem mais uma vez do Rio de Janeiro. Para quem não está acompanhado, pode clicar aqui em cima, no vinil de número 1. Eu falei um pouco sobre o prefeito do Rio de Janeiro e o que vinha acontecendo ali nesse estado maravilhoso. E esta semana nós tivemos mais uma pérola do senhor Marcelo Crivella, junto com a FERJ, né, que é a Federação de Esporte do Estado do Rio de Janeiro, porque assim, eles autorizaram na quinta-feira em reunião a volta do público ao estádio do Maracanã. Isso mesmo. Então assim, em uma nota que eles soltaram no Diário Extraoficial do Rio de Janeiro, o público poderia, a partir do dia 4/10, na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, voltar a comparecer ao estádio do Maracanã. Seriam 1/3 de ocupação do estádio, ou seja, 20 mil pessoas poderiam assistir esta partida. E essa partida ela seria como teste para outros estados e estádios. Mas como a gente sabe que as coisas no Rio de Janeiro elas são feitas extremamente por politicagem e com muitos problemas, isso acabou causando um certo desconforto no restante do país. E com razão. Então assim, o presidente do Corinthians, André Sanches, ele falou que se ocorresse essa partida no estádio do Maracanã, na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, se tivesse público, o Corinthians e algumas outras equipes, como por exemplo o Fluminense, o Botafogo, que também são do Rio de Janeiro, algumas equipes do Sul, não entrariam em campo. Então assim, a maioria dos times e dos estados foram contrárias a esse sancionamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Graças a Deus eles foram. Mas olha o absurdo. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele falou que essa liberação do público no estádio, ela seria para diminuir o público nas praias. Olha que ideia extremamente sensacional. Então o que ele vai? Vamos diminuir a aglomeração na praia e vamos aglomerar dentro do Maracanã. Olha que ideia maravilhosa. Meu Deus do céu, gente, onde a gente vai parar? É isso mesmo, ele disse que ia ser só um jogo teste para saber se poderia voltar, como que o público ia reagir e principalmente para tirar esse público que anda frequentando as praias do Rio de Janeiro com muita constância, certo? E aí, ontem, após essa reunião que liberou o público e após as falas de André Sanches, o governador interino do Rio de Janeiro, que é o senhor Cláudio Castro, adiou e cancelou essa liberação da prefeitura. Ou seja, o governo interviu e cancelou. Então assim, dia 4/10, a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense não terá público ainda. O Rio de Janeiro vai começar a liberar isso a partir do dia 6, olha aí, vai mudar 2 dias, olha que maravilha. Mas antes disso, vai ter uma reunião do Estado, certo? Do governador, do prefeito e também da CBF para essa volta. Um dos times que querem a volta é o Flamengo, obviamente, porque os cartoleiros, os cartolas do Flamengo, eles se preocupam muito com a vida das pessoas, não é mesmo? Nós sabemos disso. É um time extremamente ganhador hoje dentro de campo, mas com uma diretoria extremamente pífia. Então assim, vamos esperar para ver até onde isso vai, para ver se teremos paralisação no campeonato, tá bom? Apesar de estarmos estabilizando os casos, ainda não é a hora
e ainda bem que a CBF entendeu isso. Esperamos que não tenha público no Campeonato Brasileiro de 2020, certo? Próxima notícia. A segunda notícia do vinil de hoje, ela vem diretamente dos Estados Unidos. Isso mesmo, porque esta semana, ou seja, na última semana que se passou, os Estados Unidos perdeu uma das juízas mais importantes da Suprema Corte Americana. Isso mesmo, morreu aos 87 anos, vítima de câncer no pâncreas, a juíza Ruth Bader Ginsburg, que era um ícone feminista, progressista e liberal dos Estados Unidos. Ela ocupava esse cargo há 27 anos, em detrimento do seu câncer, acabou falecendo, certo? E por que essa notícia é extremamente importante? Porque, igual eu disse no vídeo passado também, tá? Quem ainda não viu pode ir lá e dar uma conferida. Os Estados Unidos estão a menos de 60 dias da sua próxima eleição presidencial. Ou seja, Donald Trump, candidato republicano, vai concorrer contra Joe Biden, que é um candidato dos democratas. E por que essa morte dessa juíza foi tão importante nesse cenário político dos Estados Unidos? Porque, assim, a corte americana ela é composta de 9 juízes, certo? 9 juízes importantes que, a partir do momento que eles são nomeados do cargo, eles só saem do cargo se eles pedirem ou se eles morrerem, como foi o caso da Ruth. E hoje ela era composta de 5 juízes conservadores e de 4 juízes liberais. A líder desses juízes liberais era a Ruth, certo? E com a sua morte, o presidente Donald Trump decidiu, antes das eleições, botar mais lenha na fogueira, ou seja, ele decidiu que vai colocar uma mulher no lugar da Ruth antes das eleições, certo? Sendo que, no seu leito de morte, a Ruth virou para sua neta e disse o seguinte, que só queria ser substituída quando o novo presidente tomasse posse. E aí o Donald Trump, sabendo da importância dos juízes para as eleições, ele está correndo contra o tempo para colocar uma nova juíza no lugar e também colocar uma juíza conservadora, para assim a Suprema Corte Americana ter mais juízes conservadores, aumentar o número de juízes conservadores contra o número de juízes liberais, ficando no número de 6-3. Isso é um assunto de extrema relevância, porque sim, isso pode mudar a ideologia na base jurídica dos Estados Unidos. Então, assim, os juízes progressistas que lutam contra as pautas mais sociais, como é o feminismo, como é o racismo, acabam perdendo força para esses juízes conservadores na Suprema Corte Americana, certo? Mas o alento das pessoas, ou não, é que o presidente determina qual a juíza que vai tomar posse, certo? Só que os senadores têm que votar. O problema é que os senadores são, na sua maioria, republicanos, que é do partido de Donald Trump. Então, assim, ele já colocou 2 juízes na Suprema Corte Americana, provavelmente vai colocar a terceira agora, antes das eleições, certo? Sendo que em 2016, quando o Barack Obama quis colocar um juiz na Suprema Corte antes das eleições, ele foi proibido pelo partido do atual presidente. Ou seja, eles estão se contradizendo, estão passando por cima de coisas que eles mesmos disseram e essas mudanças elas podem tomar um rumo de extrema proporção nos Estados Unidos, certo? Já que as suas eleições andam se aproximando. Então vamos ficar de olho para ver quais serão as próximas ações do presidente Donald Trump e de como isso vai influenciar nas eleições dos Estados Unidos do dia 3 de novembro, tá bom? Última notícia do V-News. Eu juro que eu não vou tentar me exaltar nessa notícia, tá, Sérgio? Puta merda. E a última, ou as últimas notícias do V-News de hoje, elas vêm de pautas sociais. E uma das pautas sociais mais importantes que nós temos que comentar, que é o racismo. Essa semana aconteceram 2 coisas extremamente importantes que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou falar mais como Vinícius mesmo, porque eu estou extremamente revoltado com tudo que anda acontecendo. Primeiramente, na semana
no domingo, o PSG jogou pelo Campeonato Francês contra a equipe do Olympique de Marseille. E o atleta Neymar Júnior, ele sofreu um ato racista, ele combateu esse ato racista com agressão e foi expulso, certo? E ao apontar que sofreu racismo e ir para cima do jogador, o senhor Álvaro Gonzalez, que cometeu esse ato racista, ele foi extremamente julgado e indagado nas redes sociais, em alguns debates esportivos, porque assim, não sei nem como que eu comento isso sem tentar me revoltar. Assim, o Neymar ele nunca foi uma pessoa que lutou por essas pautas, mas sempre sofreu. Quem lembra de alguns anos, jogando na Espanha, jogaram banana nele, aqui no Brasil ele também já foi chamado de macaco. E aí aconteceu isso lá na França também, e por uma das primeiras vezes ele se revoltou de forma muito contundente, foi para cima do Álvaro, ou agrediu e acabou sendo expulso. E está certo, é assim que combate racista, tá certo, é com tapa na cara, é com chute, e eu não tô nem aí, podem me julgar, podem falar o que quiser, certo? E aí isso gerou um reboliço gigante no futebol da França. A Federação Francesa soltou uma nota do seu presidente dizendo que não existe racismo no futebol, que a torcida comemora os gols quando os atletas negros os fazem. Sabe quando você pega um racista, fala para a pessoa que é racista e ela fala assim, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, olha aí. É o mesmo caso do presidente da Federação Francesa de Futebol. Ele está de sacanagem agir dessa forma. Na Europa a gente sabe o tanto que acontecem, principalmente com os brasileiros, tá bom? E aí hoje isso é uma matéria no Esporte Espetacular de leitura labial mostrando que realmente o Neymar foi chamado de mono, que em espanhol significaria macaco, pelo atleta do Olympique de Marseille. Ou seja, foi provado que ele sofreu racismo, mas o problema não é isso. O problema são as pessoas quererem invalidar esse ato. Ou seja, por exemplo, no Twitter eu vi algumas coisas assim, as pessoas tentando invalidar porque não gostam do Neymar. Gente, independente se você gosta ou não da pessoa, é racismo da mesma forma. E não é você que é branco que vai falar o que é racismo ou não. São as pessoas negras que passam e que sentem isso dia a dia, tá? E a outra notícia que eu queria falar, que me deixou mais revoltado ainda, é porque o que acontece? A Magazine Luiza lançou um programa para trainee, abriu inscrições do programa para trainee 2021, somente para negros. Até aí tudo bem, porque o que acontece? A sua presidente disse que queriam ter mais diversidade e oportunidade para o povo negro. E a gente sabe que neste país aqui eles têm menos oportunidades, né? Nós estamos 400 anos atrasados e até aí não tem nenhum problema, estão certinhos. Só que vem algumas pessoas quererem contestar essa ação da Magazine Luiza. Por exemplo, vou citar dois aqui que me revoltam muito, mas tem mais pessoas, tá? O presidente da Fundação Palmares, que é o senhor Sérgio Nascimento, que se diz um negro de direita, tá? Ele falou que isso não existe, que isso não pode acontecer, que isso é racismo reverso. Primeiro que racismo reverso não existe, tá bom? Botem isso na cabeça de vocês. Tire essa concepção. Não existe racismo reverso. Não existe racismo contra o branco. Ponto. Não discuto isso. E outra pessoa é uma pessoa ao qual eu tenho extrema repulsa, ele mesmo, Fernando Holliday, deputado pelo MBL, quem sabe do MBL eu não preciso falar muita coisa aqui, ele foi contra isso, falou que isso não pode existir, alegando também da pauta de racismo reverso. Só que o problema das pessoas aqui no Brasil é que as pessoas não sabem o que é discriminação e racismo e não sabem o que é políticas afirmativas e de inclusão. Ou seja, nós temos uma dívida histórica sim e nós temos que pagar e diminuir os prejuízos que foram feitos para o povo negro, tá bom? Então tirem essa concepção de racismo reverso da cabeça de vocês. Essa porra não existe. Não existe. Não existe esse termo, tá bom? Eu fico revoltado quando eu ouço isso e nunca sofri racismo e nunca vou sofrer. Por quê? Porque eu sou branco. Eu não sei o que um negro passa, tá bom? E isso eu tô falando pra você, que é branco, tem seus privilégios e não use esses privilégios para tal,
tá bom? E é isso. Eu não tenho muito o que falar, porque senão eu vou acabar saindo, perdendo a linha, xingando algumas pessoas e as suas ideias e os seus ideais políticos, sociológicos e etc. Prestem mais atenção. Quando vocês vão nos lugares, vocês veem uma maioria branca ou uma maioria negra, certo? Quando você vai num restaurante chique. Então, assim, é só vocês começarem a se atentar a esses detalhes que vocês vão ver que a Magazine Luiza está certíssimo em diversificar e em proporcionar igualdade para o povo negro, tá bom? Essa é a última notícia do Vinil de hoje. Essas foram as notícias do Vinil de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então assim, não se esqueçam, eu falei no começo do vídeo, mas é sempre bom relembrar de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com os amigos, de deixar comentários, sugestões, críticas, estamos abertos a isso, tá bom? Para ter mais acesso à nossa agenda semanal é só seguir no Instagram, @chaticesaparte e @viniciuscatulli, porque é lá que nós postamos tudo que vai vir a ser feito durante a semana. Tá bom? Espero vocês semana que vem. Chatices à parte é só isso. E um beijo.